Audio Jungle. Fala, povo de Deus, tudo bem com vocês? É com grande alegria que nós começamos mais um vídeo. Se você é novo no canal, prazer. Meu nome é Gabriel Moraes, seja muito bem-vindo. Bem, e este vídeo de hoje é parte de uma iniciativa chamada Romanos 12, um grupo de youtubers católicos que em determinadas datas se reúne para gravar alguns vídeos. E em preparação ao dia de Pentecoste, resolvemos gravar 8 vídeos, um sobre o Espírito Santo e 7 sobre os 7 dons do Espírito Santo. E no vídeo de hoje, aqui no meu canal, você vai saber um pouco mais sobre o dom de ciência. Vale ressaltar que eu não sou nenhum teólogo, mas eu gostaria de partilhar com você um pouco do que eu estudei, do que eu entendo, do que eu vivenciei com este dom. Beleza? Vamos lá? Bem, eu começo partilhando que eu sempre tive um pouco de dificuldade de entender a questão dos dons do Espírito Santo. Eu sempre acabava, por exemplo, confundindo o dom de ciência, que vamos falar hoje, com o dom de inteligência. Para mim era sempre confuso. Então, se no decorrer do tempo você não tiver com alguma dúvida, tenha calma que no final acho que vai ficar tudo mais claro. Vou começar pela parte mais formal e vou dando alguns exemplos. Amados, o dom de ciência é mais ou menos o seguinte. Deus, ele é onisciente, aquele que sabe tudo. Onisciência quer dizer isso, uma sabedoria infinita. Ele sabe tudo, pois tudo que existe foi ele que criou. E falando sobre essa criação, este Deus criador, sabendo que tudo que ele fez foi bom, como a gente pode ver em Gênesis, no capítulo 1, onde ao final de cada dia ele dizia que via que tudo que ele tinha feito era bom. Ele queria que a gente compartilhasse e entendesse o tamanho dessa criação. Porque entender o tamanho e a beleza dessa criação é entender um pouco do amor de Deus por nós. Então, ele sabendo que nós somos limitados, diferente dele, ele nos dá uma graça chamada dom de ciência. E o dom de ciência é uma centelha dessa onisciência de Deus. Centelha é uma parte menor daquilo que é maior. Uma parte do dom de ciência, da onisciência de Deus. E o dom de ciência é como se Deus soprasse sobre nós e a gente pudesse, a partir de então, enxergar as coisas como elas realmente são, como elas são de fato. É como se alguém pegasse a nossa vista que está embaçada e esclarecesse. E o dom de ciência nos dá uma intimidade, uma relação muito boa com todas as criaturas. A partir do dom de ciência, a gente começa a querer louvar a Deus por tudo que Ele criou. A gente começa a ver tudo, todas as criaturas, um toque de Deus, uma maneira de Deus cuidar de nós. E a partir disso a gente começa a ter uma gratidão, ter realmente um reconhecimento. Nossa, Deus fez isso por mim, Deus criou isso aqui para mim, para que eu pudesse, enfim. Então a gente começa a ver tudo como uma oportunidade de louvar a Deus. A gente começa a analisar as coisas que Ele criou e a partir disso a gente o louva, começa a agradecer. O dom de ciência ele também é bastante interessante porque ele nos faz entender a relação Criador e criatura. Os grandes santos começam a entender, a partir deste dom de ciência, que há um grande abismo entre nós. Um Criador que é perfeito e uma criatura que é limitada. E também os santos usaram este dom, e também nós podemos usar e devemos usar para entender, a partir do dom de ciência, a gravidade dos nossos pecados e dos pecados da humanidade. E nestes grandes santos, o dom de ciência fez eles criarem um grande repúdio mesmo para os pecados. Isso gerou santidade neles, porque eles entendiam, nossa, como um Deus Criador é tão bom, e essas criaturas são tão infiéis. Nossa, como ele deu tanta coisa massa, criou tanta coisa legal, e nós, criaturas, somos infiéis, devemos mudar essa situação. Então, gerou conversão. Bem, passando adiante, essa questão do dom de ciência, ela traz uma relação muito boa com toda a criatura. Todo tipo de criatura. Mas, Gabriel, você pode estar se perguntando, que criatura é essa? Eu preferi distanciar, definir dois grupos, a natureza e o homem. Bem, a natureza é uma grande expressão do amor de Deus por nós. As paisagens, os rios, todas as belezas naturais são criaturas de Deus. Foi algo que Deus criou. E bem, para explicar isso, vou trazer o exemplo de um grande amigo meu, São Francisco de Assis. São Francisco ele tinha uma relação muito boa com a natureza. Ele chegou a compor o Cântico das Criaturas, que eu vou deixar aqui depois no vídeo, onde ele louvava Deus por toda a criação. São Francisco, ele quando olhava tudo aquilo que Deus criou, toda a natureza, ele era capaz de ver rastros, vestígios do Criador, ver realmente o cuidado de Deus quando criou cada uma daquelas coisas. E minha experiência com essa parte de louvar a Deus a partir da sua criatura, em relação à natureza, eu vivenciei quando eu viajei para Lençóis, uma cidade da Chapada Diamantina muito bela, muito
bela. E em cada paisagem que eu chegava, diferente, eu parava ali, fechava os meus olhos e fazia um momento de oração onde eu louvava a Deus por tamanha perfeição. Porque pensa aí, olha a natureza, como Deus é perfeito. Partindo também para a questão do homem, é preciso analisar, a partir do dom de ciência, entender a criatura de Deus, a maior criatura de Deus. Pois afinal, o homem, o ser humano, é a glória de Deus. É a maior obra-prima do Senhor, pois nós somos feitos à sua imagem e semelhança. E partindo para analisar o ser humano, nós podemos analisar dois aspectos. Por exemplo, a sua anatomia. Nosso corpo é perfeito. Nosso corpo, se tiver qualquer coisinha que falhe, gera grandes problemas. E muitas vezes Deus dá graça de uma perfeição que só Ele pode ter. E podemos entender, a partir do dom de ciência e analisando o ser humano, o dom da vida, que é o maior dom que Deus nos deu, é o dom da vida. E a partir do dom de ciência nós podemos valorizar esse dom da vida. Passamos a valorizar o outro, pois entendemos o outro, a pessoa com que nós nos relacionamos, seja um namorado, namorada, seja um irmão, irmã, qualquer outra pessoa, amigo, não mais como uma pessoa qualquer, mas como uma criatura de Deus, feita à sua imagem e semelhança, que deve ser valorizado como tal. Para vocês entenderem, conseguirem amarrar bem isso na nossa mente, gravar na mente, no coração, o que é essa relação de uma criatura que nos leva ao Criador, é, por exemplo, uma comparação que eu fiz de um quadro. A gente pega um quadro muito bem pintado, a gente acha aquele quadro tão bem pintado que a gente pensa, nossa, como esse pintor é bom, como ele é habilidoso. E então a gente vai parabenizar o pintor. E o grande pintor do nosso universo é o nosso Deus. Já que falando um pouquinho da natureza do homem, preciso chamar a atenção de vocês para duas coisas. É preciso entender que Deus ele não dá o dom de ciência para que a gente pudesse entender a grandiosidade do que é a natureza, do que é o ser humano. E entendendo isso, a gente valorize tanto que a gente lute para defender eles. O Papa Francisco, na sua catequese, ele vem dizer que quando nós não preservamos a criação de Deus, nós passamos a destruí-la, isso é um grande sinal de ingratidão. É quando Deus viu que o que ele fez era bom. E a gente, quando destrói isso, a gente está dizendo o quê? Não é bom. Isso é um grande pecado. E é pecado porque desagrada a Deus. Mas é pecado também, ou acaba sendo prejudicial para nós de todas as formas. Pois também nessa catequese que o Papa Francisco faz sobre o dom de ciência, ele conta o que um pequeno agricultor disse a ele. Ele relata o seguinte: Deus perdoa sempre. O homem, algumas vezes, e a natureza, jamais. E para analisar, meu amado, se não é verdade, se nós desmatamos, prejudicamos a natureza, muitas vezes isso é irreversível. E muitas vezes vem várias catástrofes como consequência disso. Passando também para a questão do homem, do ser humano, é preciso analisar a vida do ser humano, que é preciso ser valorizada. O mundo, inspirado por suas ideologias, vem pregando e vivendo uma cultura de morte, valorizando o aborto, a eutanásia e por aí vai. Nós, iluminados pelo dom de ciência que o Espírito Santo dá, entendendo o valor da vida, devemos, pelo contrário, valorizar esta vida, sermos defensores dela. Eu arrisco ainda dizer que não tem como você ter o dom de ciência e não ser um pró-vida. E aqui, meus amados, eu gostaria de deixar também para vocês, além dessa análise, de entender que a partir da criatura devemos chegar bem ao Criador, a partir da criatura glorificar esse Criador de todo o universo, a partir do dom de ciência que nos faz entender e olhar todas as coisas a partir do olhar de Deus, um olhar puro, um olhar que entende, um olhar que sabe reconhecer ali a grandeza daquele que criou. 4 lições. Anota aí seu dever de casa. Em primeiro lugar, você vai, a partir de hoje, clamar mais este dom. Para a partir daí, poder entender em todas as coisas que Deus vai fazendo, nas criaturas, em tudo aquilo que Ele criou, como Deus é bom. Então, peça mais esse dom. Segundo dever de casa para você é essa questão de, quando sai daqui, aproveite bem esse tempo e já louve o Senhor. Aproveite, tira um momento, 5, 10 minutinhos, só para começar, e você louva a Deus por toda a sua grandeza da criação, seja pelo ser humano, pela natureza, enfim. Em terceiro lugar, vou deixar no blog da Missão Jeremias, num post, mas também aqui embaixo para facilitar para vocês, o Cântico das Criaturas. Então se delicie, se joga nessa oração belíssima
que São Francisco de Assis compôs, onde ele chama o sol, a terra de irmãos, porque ele via ali um traço de Deus que criou tudo aquilo. Ele tinha uma comunhão muito perfeita com toda a natureza, com toda a criatura que Deus deixou. E talvez o terceiro ou quarto, já me perdi aqui, dever de casa: defenda mais a vida, defenda a natureza. Você tem esse chamado, você, quando entende o valor dessas coisas, você consegue verdadeiramente defender a vida, defender a natureza e ser um apóstolo daquele que preserva a criação de Deus, né? Deus criou e não podemos destruir, pois não, como o Papa Francisco nos exorta, nós não somos donos da criação, nós devemos administrar, cuidar dela. Bem, meu amado, é isso que eu tentei passar para vocês. Para resumir um pouquinho do dom de ciência, este é o dom que o Espírito Santo nos dá, é uma graça que o Espírito Santo nos dá para nós entendermos todas as criaturas e podemos nos relacionar bem com cada uma dessas criaturas. E uma diferença do dom de inteligência, por exemplo, para ficar claro que às vezes a gente pode confundir, se a gente não for muito bem informado, é o seguinte: o dom de ciência nos faz entender todas as coisas criadas. Já o dom de inteligência nos faz entender as coisas de Deus, os seus mistérios. Deu para entender um pouquinho? O dom de ciência, as coisas criadas, a natureza do homem. Já o dom de inteligência, que você vai ver na sequência de vídeos, vai falar sobre as coisas de Deus, mais diretamente de Deus. Com os outros vídeos você vai entender melhor. É isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. É um tema muito interessante, dá para explorar bastante, mas eu falo demais e, enfim, gaguejei bastante, mas eu espero que tenha passado a mensagem. Muito obrigado. Continue assistindo a série de vídeos. Esse é apenas um vídeo da série de 8 vídeos. Vou deixar aqui o link para você acessar a playlist, ou então chega aí no meu canal e tá lá. Romanos 12, você vai achar bem fácil. Acesse o canal desses meus irmãos também, assiste o vídeo e aproveita para dar uma observada nos outros vídeos deles, que são canais bem legais. Aí você vê a riqueza dos canais católicos no YouTube. Se você também tem uma inspiração, um desejo, comece a evangelizar também pelo YouTube. Fica aqui o convite. Te convido a conhecer também o nosso canal, o canal da Missão Jeremias. Lá você vai poder encontrar alguns quadros, como por exemplo o Papo Santidade, que já entrevistou uma galera bem legal. Tonhada, no Brasil, dá uma conferida. Temos também o vlog Leva-me Além, que tenta levar o evangelho, evangelizar a partir do humor, de uma reflexão um pouco mais curta, mais jovem. Dá uma conferida. E falando sobre vlog, o último tema, o Oh Deus Maravilhoso, o vlog de número 7, fala bastante sobre louvor e dá dicas sobre como louvar. Então, já que a gente falou sobre louvor neste vídeo, vale a pena também dar uma conferida. No mais, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, porque assim você fica por dentro de toda novidade e vem muita por aí. Fique antenado, se inscreva já. Bem, dá o seu curtir, o seu joinha aí, que isso ajuda demais na divulgação. Compartilha esse vídeo para que a evangelização possa chegar mais longe, né? Como a gente sempre diz, juntos nós vamos além. Compartilha também toda essa playlist para que esse projeto chegue mais longe. E é isso. Estamos juntos nessa reflexão. Vamos nos preparar bem para Pentecostes. E, como sempre dizemos, o melhor fica para o final. E eu quero encerrar o vídeo com uma reflexão. O Papa Francisco diz que o dom de ciência é importante também porque ele nos livra de um grande erro, que é o erro de pararmos na criatura, pois o dom de ciência nos faz entender que a criatura não tem as respostas necessárias para todas as expectativas que nós temos. Traduzindo isso, quer dizer que a criatura não pode suprir nossos maiores anseios. Ou seja, não vamos buscar nas criaturas aquilo que só Deus, o Criador, pode nos dar. Tá certo? Reflete sobre isso aí. Fique com Deus, até a próxima e fui!